Olá, meus irmãos, a paz de Cristo para cada um de vocês, que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja qual for o momento que vocês estiverem assistindo essa videoaula. Quem vos fala é o pastor Mário Teixeira. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Nós já estudamos a introdução do livro, já falamos sobre as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor, e agora nós vamos entrar em uma outra parte do livro. Nós vamos falar hoje sobre as visões que João tem sobre o trono. O capítulo hoje é o capítulo de número 4 do Apocalipse. Então nós vamos ler o capítulo 4. Mas eu peço que você que está assistindo, dê o seu like aí, no coraçãozinho, onde você pode nos mostrar que você entrou, que você assistiu, nem que seja um pouquinho desta videoaula. Você também pode compartilhar com os amigos, você pode também seguir-nos nas redes sociais, que colocaremos esses vídeos. Então todas as nossas redes sociais estarão disponíveis para você. Bem, hoje nós vamos falar sobre o grande trono, Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 1 ao 11. Vamos ler o texto bíblico? Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um semelhante ao mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheio de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homens, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e não descansavam, e nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre.
Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Bem, nós estamos vendo aqui que é um relato aqui, porque agora começa uma nova fase do Apocalipse, uma fase que traz uma quantidade muito grande de símbolos importantes. Então João relata esse início dessa nova fase em suas visões. Por quê? Porque agora ele é transportado para uma esfera espiritual, uma esfera celestial. Então essa sessão marca uma transição das cartas às igrejas que nós lemos do capítulo 2 e o capítulo 3 para a revelação de eventos que vão acontecer no futuro. Então a primeira coisa que nós temos que buscar aqui está no versículo 1. A palavra diz: depois destas coisas. Essa frase, ela aponta para uma sequência cronológica dentro da narrativa aqui no Apocalipse. Essa frase, ela indica que as visões que vêm aqui a seguir dizem a respeito de um tempo posterior à mensagem enviada às igrejas. Isso também é visto como o início da revelação das coisas futuras, conforme o que foi prometido no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 19, as coisas que hão de acontecer depois destas. E quando se fala a questão aqui depois destas, nós vamos entender que tanto se relaciona ao acontecimento depois da época do apóstolo João, como também se refere às coisas que vão acontecer depois do tempo em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo presente, mas há muitas coisas que vão acontecer no futuro. A segunda coisa que esse capítulo vai mostrar é que ele fala aqui, ó, uma porta aberta no céu. Então a gente vai ver aqui a imagem de uma porta aberta. Sugere o acesso direto ao mundo espiritual, ao domínio celestial, onde o apóstolo João será testemunha de revelações divinas. Então a abertura de uma porta aqui, ela tem um símbolo, aonde começa, é a entrada em uma nova dimensão de realidade espiritual. O céu, nesse caso, é o espaço onde está a presença de Deus e onde a revelação plena será dado ao apóstolo João. Vamos continuar no nosso próximo vídeo.